Acessando o Bulário VetSmart, o médico veterinário pode contar um pouco sobre suas experiências clínicas com determinado produto ou medicamento. É só acessar a página do produto, clicar na aba Experiências Clínicas e deixar seu comentário. Fazendo isso, você ajuda seus colegas de profissão sobre os usos do produto em questão e se ele realmente foi eficaz naquele caso. Não deixe de compartilhar sua experiência. O mundo nunca foi tão veloz. Grandes populações, mudanças na tecnologia, na comunicação e novos hábitos. Mesmo diante de tantas transformações, a nossa ligação com os animais é cada vez mais forte. Nós, da MSD Saúde Animal, estamos sempre junto aos médicos veterinários e proprietários. Pesquisamos e desenvolvemos soluções para a saúde animal. Inovamos para proteger. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. MSD é Merck Sharp Dohme. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a Daniela Bacarin, estou como gerente de soluções estratégicas e serviços na MSD Saúde Animal. Um grande prazer estar aqui nessa iniciativa da MSD, que coloca todos juntos os médicos veterinários e alguns dos mais renomados especialistas em parasitologia, dermatologia e enfermidades infecciosas, com o objetivo de atualizá-los sobre as transformações que estão ocorrendo no mundo, no nosso estilo de vida e como essas transformações vêm afetando a saúde dos pets. O tema dessa noite é doenças transmitidas por vetores, um mundo em constante transformação que exige uma nova abordagem preventiva dos médicos veterinários. Estamos todos aqui com esses professores aqui, com a professora doutora Ana Cláudia Balda, que é coordenadora do curso de Medicina Veterinária das Faculdades Metropolitanas Unidas, tem uma vasta experiência na clínica médica veterinária com ênfase em dermatologia. Aqui ao meu lado, a professora doutora Meire Marcondes, que é professora aposentada de clínica médica e de doenças infecciosas da Universidade Estadual de São Paulo, pós-doutorado na Universidade da Califórnia e é membro do Fórum Internacional de Doenças Transmitidas por Vetores em Animais de Companhia. Também aqui com a gente o professor Dr. Marcelo Labruna, que tem doutorado em epidemiologia e é o professor titular de doenças parasitárias da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo. Estamos todos juntos para batermos um papo em formato de perguntas e respostas. E essas perguntas, elas têm algumas origens. A primeira delas, os professores sugeriram perguntas que estão relacionadas ao tema de acordo com a frequência e a relevância que aparece no dia a dia deles. Perguntas também originadas dos médicos veterinários no campo, através do time de vendas da MSD Saúde Animal, e também perguntas provenientes do nosso serviço de atendimento ao cliente. A nossa conversa ela será dividida em blocos, então iniciamos agora o bloco 1, que vai contar quais são essas transformações que vêm ocorrendo e como que elas impactam definitivamente na saúde dos pets. Eu aproveito aqui, eu acredito que uma boa maneira para iniciarmos esse bate-papo sobre medicina veterinária preventiva e doenças transmitidas por vetor seria entender um pouco melhor quais são as transformações que vêm ocorrendo e como que essas transformações vêm interferindo na prática da clínica do médico veterinário. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E eu acho que o que a gente tem visto hoje, com as mudanças climáticas, e nós percebemos isso principalmente em locais onde existem mapas da distribuição de carrapatos, é que
havendo uma dispersão global, né? Hoje a gente encontra carrapatos em locais em que antigamente nós não pensávamos encontrá-los. Então, se nós olharmos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, os mapas da dispersão, nós encontramos uma quantidade muito maior de carrapatos. Além deles estarem se dispersando, nós encontramos uma densidade populacional maior, né? E isso, quando nós acompanhamos essa distribuição, por exemplo, de carrapatos e comparamos com as doenças que são transmitidas por eles, nós conseguimos identificar que o mapa também está aumentando em relação a essas doenças. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma quantidade maior de carrapatos e dispersos, né, de uma forma global, a gente também encontra a mesma coisa acontecendo com doenças transmitidas por eles, né? Eu acho que o professor Labruna pode falar mais ainda do Brasil, né? Dando sequência ao que a professora Meire disse, no Brasil nós temos também a influência dos fatores relacionados ao ser humano em si, as alterações que ele tem feito no ambiente e principalmente a forma de criação dos seus animais de companhia, digamos, os cães principalmente, né, que são os mais afetados pelos carrapatos. Só para ter uma ideia, para a gente ter uma ideia do tanto que o carrapato hoje é importante, na década de 80, nós não tínhamos nenhum produto carrapaticida no mercado com indicação para cães. Porque não existia carrapato? Existia. Mas o carrapato não era considerado uma praga, vamos dizer assim, importante para cães. Não existia demanda. E associada a isso, o próprio cão não era considerado ainda, na grande maioria das vezes, um membro da família. De forma que o seu cuidado, né, era aquele cão que a maioria das vezes comia aquele angu no final da tarde. Então, a ração comercial para cão não existia. Então, era uma forma de criação totalmente diferente. E aí, associado, à medida que os anos foram passando, o cão foi ficando cada vez mais humanizado, vamos dizer assim, sendo considerado um membro da família, de forma que o ser humano trouxe o cão para dentro de casa, né, para viver com ele dentro de casa. Saiu do quintal, da corrente, né, aquela coisa que a gente nem imagina, nem gosta de imaginar como que era antes, o cachorro preso o dia inteiro na corrente. Então, o cão hoje ele vive próximo da gente, dentro da casa. Essa alteração da forma de criação favoreceu muito o carrapato. Ah, mas o carrapato não já tinha naquela época? Tinha. Por que agora tem mais? Além dele vir para dentro de casa, que é importante para o carrapato, porque dentro de casa o carrapato vive muito mais tempo do que fora de casa, pelas condições do interior da residência. Mas também, o fato dele ser um membro da família, o cão passou a ser um companheiro nas saídas de casa, nas viagens, de visitar outras casas. Então isso ajudou a espalhar o carrapato. E, obviamente, nos estabelecimentos comerciais onde o cão vai com frequência, principalmente estabelecimentos veterinários, pet shop, clínicas veterinárias, hospitais. Isso aí passou a ser uma fonte importante também para espalhamento dos carrapatos nos centros urbanos. Então, e isso nós estamos falando do carrapato que vive na cidade. E do lado mais rural, nós temos a forma de criar, a mudança também de viver do ser humano, de ficar mais próximo da mata, de levar o cachorro nos seus passeios ecológicos, também aumentou a exposição dos cães aos carrapatos da vida silvestre, que são também muito importantes pelas diferentes doenças que todos eles possam transmitir aos cães e também ao ser humano, obviamente. A segunda pergunta, ela está relacionada com essa tendência da humanização dos pets. Hoje, os pets são os verdadeiros donos, né, da nossa casa. Estão na nossa sala, estão no nosso quarto, na nossa cama, dormindo, né, com os proprietários. Qual que é o impacto desse novo estilo de vida nas recomendações preventivas para essa nossa família? E aqui a gente fala principalmente em relação ao uso dos antiparasitários. Bom, eu vou começar agradecendo, né? Então, boa noite, agradecer a MSD, a Dani, pelo convite. E um prazer estar aqui do lado dos meus colegas, o professor Labruna e essa mulher aqui que eu sou super fã, que é a professora Meire Marcon. Então, Dani, eu acho que assim, mudou completamente, né? A gente tem uma função aí social, de apoio emocional, de outro tipo de apego, uma vida totalmente próxima, né, desse tutor, às vezes dormindo na cama. É muito comum, eu acho que assim, posso dizer que a maioria dos tutores que eu atendo na área de dermato, eles dormem com os pets, então essa proximidade é total. E isso, obviamente, faz com que a gente tenha outro olhar para a prevenção. E eu vou te dizer como dermato que eu torço para que eles tenham essa prevenção o tempo todo, durante toda a vida, né? É mais ou menos isso.
E relacionado a essa pergunta ainda, a humanização, aí para a professora Meire, como que você vê essa questão tão falada da saúde única aí para as famílias? Eu acho que assim, é muito importante. Hoje a gente enxerga o papel do cão, assim, o cão e o gato, né? Eles têm um papel fundamental na saúde emocional das pessoas. E isso é indiscutível e é uma coisa que está muito ligada à saúde única, né? A importância desses animais na saúde física, emocional dessa família. O que as pessoas esquecem é que no momento que começou a haver essa proximidade tão grande, né? E como a Ana falou, tem trabalhos que falam em 60% dos animais dormindo na cama do tutor. Esses animais, eles também trouxeram junto com essa proximidade zoonoses. Então, quando eu trago um carrapato para dentro de casa, ou um cachorro que tem um carrapato, e esse carrapato está infectado, isso é um risco para a saúde humana também, né? Então, eu acho que muitas vezes o veterinário ele se esquece deste papel de saúde única que ele tem, que é orientar o tutor, que obviamente não é assustar, não é criar um desespero nesse indivíduo, mas é explicar para esse tutor que se ele conseguir fazer um controle de ectoparasitas durante todos os anos da vida deste animal, ele vai ter um risco muito menor, ou praticamente zero, de adquirir alguma dessas doenças que poderiam ser transmitidas. Então, e isso é função da gente, né? De nós, médicos veterinários, porque o tutor não tem essa formação para entender a importância desse controle agora de doenças transmitidas por animais, né? Ou de zoonoses, em função dessa proximidade que existe hoje. Perfeito. Eu gostaria de complementar, associado a isso, professor, é importante frisar que as doenças transmitidas por carrapatos, principalmente tanto as zoonoses como aquelas que afetam só os cães ou gatos, nós não temos nenhuma vacina comercial para preveni-las, né? Então a única forma de prevenir mesmo é prevenindo a infestação por carrapatos. E então a forma mais eficaz hoje é usando os antiparasitários que nós temos no mercado, que nós temos várias formulações comerciais que atuam de forma preventiva, que previne tanto a infestação como também a transmissão das doenças. Perfeito. A próxima pergunta ela está relacionada diretamente ao tema, né, de doenças transmitidas por vetores. Na opinião de vocês, as doenças transmitidas por vetores, elas vêm aumentando? E as que podem ser disseminadas dos animais para os seres humanos, elas também estão aumentando? Eu acho assim, as duas coisas estão acontecendo, né? Os meus colegas vão me ajudar aí, mas uma coisa que... o primeiro ponto que a gente tem hoje é que com o advento de biologia molecular e de uma série de ferramentas, nós identificamos uma quantidade muito maior de patógenos, né? E, portanto, de doenças do que a gente fazia na época que eu me formei, que eu fui residente, né? Hoje a gente conhece muito mais. Só que não é todo mundo que tem acesso a essa ferramenta, mas por conta disso, e pelo que o professor Labruna já falou, nós temos encontrado uma quantidade muito maior de doenças infecciosas ou de doenças transmitidas por vetores. Eu acho que um ponto muito importante que me chama muito a atenção na minha rotina é que, por exemplo, as pessoas dão pouca importância ao gato. Eles acreditam que o gato seja uma espécie que, pelo próprio hábito de higiene dele, ele não adquire carrapatos. Se ele tem dentro do ambiente dele um cão, por exemplo, ou se ele tem um ambiente contaminado ou infectado, né, com presença de carrapatos, ele pode se infectar também. E hoje a gente tem visto na literatura, se vocês fizerem um levantamento bibliográfico, vocês vão ver gatos com erliquiose, com anaplasmose, com babesiose, com quadro clínico semelhante ao do cão. Então, eu acho que essa proximidade do cão no ambiente dentro da casa, né, intradomiciliar, com presença de outras espécies ali próximos, acaba também gerando isso. Então, esse é um conhecimento, né? Esse ponto que você colocou, porque assim, muitos veterinários, inclusive, têm esse conceito de que os gatos não têm carrapato, né? E esse é um ponto claro que a ocorrência é muito mais importante na espécie canina
Mas a gente tem que ter esse olhar, sem Sim. dúvida. A gente ouve muito isso, né? Não só dos tutores, mas também... Que não precisaria fazer a prevenção no gato, porque o gato se limpa e não teria esse problema. Você quer falar alguma coisa, lá, Bruna? Aí, associado ao diagnóstico, que aumentou muito, e isso nos proporcionou conhecer muito mais sobre as doenças transmitidas por carrapato, tanto na sua quantidade, como também na variedade, né? Que tem todos os anos no mundo são descobertas novas doenças transmitidas por carrapatos que afetam seres humanos e cães em algum lugar do mundo, e o Brasil, apesar de estar bem atrasado nessa área, mas tem aumentado, se a gente comparar o que a gente conhecia 20 anos atrás, mudou bastante. E associado a isso também, mais uma vez, a forma de criação do cão favoreceu muito o aumento da incidência da doença, não só por aumentar as populações de carrapatos, mas também de expor os cães a carrapatos em ambientes principalmente de matas preservadas. Nós temos um exemplo clássico aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, onde os cães que visitam áreas de Mata Atlântica são expostos a um carrapato nativo nosso, que é o Amblyomorolato, e esse cão pode se infectar pela rangeliose, que é uma babesiose que não era considerada válida até 2011, hoje a gente já reconhece ela como uma doença transmitida por carrapato de grande relevância para os cães. E também, no caso, pensando no ser humano, a febre maculosa, transmitida por esse mesmo carrapato aqui na Grande São Paulo, que está associado principalmente aos cães que têm acesso à mata. E é muito importante nesse caso o cão ele fazendo o papel de trazer o carrapato infectado para dentro de casa, e esse carrapato acidentalmente passa para o ser humano e transmite a febre maculosa. E fazendo o gancho aí no gato, nós temos casos registrados aqui na Secretaria Estadual de Saúde de casos de febre maculosa aqui em São Paulo que estão associados a gato que andou na mata, que o gato anda no mato às vezes com muito mais frequência do que o cão. E o gato, em pelo menos 2 casos que infelizmente foram fatais de febre maculosa em seres humanos, foram os gatos que foram na mata, trouxeram o carrapato para dentro de casa e o carrapato passou para... Um deles foi uma criança, outro foi uma pessoa adulta, e as duas morreram. Associado também ao gato, que também pode pegar o carrapato, mas como disse a professora, com muito menos frequência, e muitas vezes não são vistos esses carrapatos nos gatos. Né? Muito bom. Partindo para o fechamento desse primeiro bloco, estamos observando cada vez mais os pets acompanhando seus donos em aventuras, sendo expostos a ambientes diferentes e novos desafios também. Isso significa, na visão de vocês, que os pets eles precisam de novos cuidados? E qual a recomendação para esse novo estilo de vida, esse cão aí, esse gato também, né, esses aventureiros, em relação ao uso de antiparasitários? Essa mudança no estilo de vida faz com que a gente novamente recomende, né, essa prevenção durante o ano todo, o tempo todo, mas acho que tem um ponto importante também, que é lembrar que não é só isso que traz o ectoparasita para dentro de casa, né? Então, praticamente todos os animais aí vão ter essa indicação. Eu acho que nós temos 2 situações, né? Que é o animal que sai de casa e adquire um carrapato em outro ambiente e traz, né, para dentro, mas eu queria puxar um pouco a sardinha para o meu lado da leishmaniose, que é uma experiência que eu vivi em Araçatuba, que é o oposto, que é aquele animal que já está infectado com uma doença, né, por exemplo, é um animal que tem leishmaniose, e na época que a doença começou em Araçatuba, o que acontecia? Para fugir do inquérito epidemiológico, e quando naquele momento só se fazia eutanásia, o indivíduo pegava o cão que tinha doença e levava para uma outra cidade onde não se fazia o inquérito, porque aí ele escapava da possível eutanásia daquele animal. Mas se naquela cidade, naquele outro ambiente, tem o vetor, no caso o flebotomínio, foi a maneira como que a doença foi se disseminando. Então, quando a gente pega hoje o mapa da distribuição da leishmaniose no estado de São Paulo, como ela começou, dá para ver que ela foi seguindo a rodovia Marechal Rondon, porque era exatamente isso que acontecia. Eles iam levando, até que a doença chegou na Grande São Paulo. Então, eu acho que tem as 2 coisas, né? O animal infectado, que você também não tem que levar para um outro ambiente, porque você está disseminando aí uma doença que talvez não existisse naquela região, né? Tá. E gostaria de comentar também que, com relação a pulgas e carrapatos, a gente tem talvez uma grande mudança hoje, é que talvez há 20, 30 anos atrás, talvez 20 e pouco, mas 30, 40 anos atrás, um tutor
que nem era chamado de tutor na época, viam um seu cão, gato com pulga ou carrapato e aquilo era normal, né? Como a gente vê hoje para boi, que para boi é normal ter carrapato, né? Para o veterinário, por exemplo, é normal ver um boi, um cavalo com carrapato, porque ele está no pasto o tempo todo, ele vive naquele ambiente, você não vai conseguir acabar com o carrapato ali. Mas no cão e gato, a gente já mudou esse conceito, né? Hoje um tutor que vê um gato, uma pulga no seu gato, um carrapato, uma pulga no seu cão ou gato, ele se sente tão incomodado como se fosse um filho dele ou ele mesmo. E ele vai buscar uma ajuda profissional, um veterinário para poder resolver aquilo. Então nós temos duas situações distintas. Uma é uma infestação por pulgas ou carrapatos já instalada numa residência, onde cabe ao médico veterinário fazer uma devida orientação para eliminar aquela infestação, né, que é um ponto focal ali que deve ser eliminado através de um programa de controle racional com uso adequado dos produtos no mercado, mas falta o veterinário seguir atuando depois dessa etapa, que é uma vez eliminada a pulga ou carrapato, deve trabalhar então na forma preventiva para que aquela infestação não volte naquela residência. Então hoje tem essa demanda, o mercado hoje exige do médico veterinário essa postura contínua, tanto na eliminação do foco como na prevenção doravante. Iniciando agora o nosso segundo bloco, que ele está relacionado ao ciclo de vida desses parasitas, as zoonoses e as questões de alergia também. A primeira pergunta aqui vai para o professor Dr. Marcelo. Está relacionado diretamente ao ciclo de vida desses parasitas. Então, professor Marcelo, o ciclo de vida de pulgas e carrapatos é muitas vezes motivo de dúvidas, tanto entre os médicos veterinários como com os tutores também. Inclusive, existem alguns mitos e verdades sobre esse assunto. No seu ponto de vista, quais são os principais mitos e verdades e como poderíamos orientar os nossos colegas, os médicos veterinários, a fazerem recomendações mais assertivas? Então, assim, uma coisa em comum para as pulgas e os carrapatos é que a gente pode dizer que no máximo 5% da população deles que estão sobre o hospedeiro. 5% estão sobre o hospedeiro, no caso o cão. Vamos dar um exemplo, um cão numa residência que está infestado por carrapatos ou pulgas. Aquilo que a gente vê no cão é somente 5% da população, no máximo 5%. Isso quer dizer que a grande maioria, no mínimo 95% dessa população de parasitas, está no ambiente, nas formas que não são parasitárias, que todo carrapato, toda pulga tem a sua fase parasitária, que é aquela que você enxerga sobre o animal, e a fase não parasitária. Então a fase não parasitária é a mais numerosa e é ela que é a fonte da infestação do cão ou do gato. E para a gente conseguir um bom controle, nós temos que buscar a eliminação desses 95% que estão no ambiente e que por isso que o programa de controle não se resolve com apenas um único tratamento que funciona por um dia. Você precisa de um tratamento longo, que persista por um bom tempo sobre os animais, para então você eliminar essa população que está no ambiente. Então, sempre tem que ter isso em mente. Aquilo que a gente vê no cão ou no gato é apenas a ponta do iceberg. Tem muito mais para a gente eliminar naquele ambiente. Muito bem. Agora uma pergunta voltada para a dermatologia, então eu vou direcionar aqui para a professora Ana Cláudia Balda. Existem mitos também relacionados às alergias. É verdade? Temos muitos, Dani. O primeiro eu acho que é aquilo de meu cão não tem pulga porque eu não vejo, né? Então esse é um ponto importante. Explicar para esse tutor que nem sempre ele vai observar, né, o ectoparasitas por diversos fatores, enfim. A questão de eu mediquei uma vez e tudo está resolvido, né? Porque a gente na dermato faz um diagnóstico de exclusão, principalmente para excluir a DAP, que é a dermatite alérgica aplicada de ectoparasitas. Então, muitas vezes o tutor administra o medicamento numa única dose e ele acredita que aquele problema está totalmente resolvido. Então, aí entra um pouquinho do que o professor comentou, e claro que a gente vai ter uma adesão melhor quanto mais longa essa terapia durar, né? Porque justamente a gente quer um período aí para a gente fazer a exclusão da DAP, que no nosso caso aí vai ser um período de 3 meses. Então isso é bastante importante. Outro ponto é a questão do carrapato, né? Que eles acreditam que não se pega carrapato na cidade. Esse é um mito bastante comum,
dentre os tutores que a gente observa muito no atendimento dermatológico. E acho que é importante também ressaltar para o veterinário que trabalha com dermatologia que tudo isso que está sendo falado também é papel nosso esclarecer o tutor, né? Porque tem doenças muito graves que podem levar, inclusive, a óbito. Não é só uma alergia. Né? Só complementando, acho que é importante esse ponto que a professora disse de trabalhar com o tutor para esclarecer sobre o ciclo do parasita. O veterinário tem esse papel de esclarecer o tutor sobre o ciclo do parasita, por exemplo, explicar que a pulga que ele vê no animal é só a fase adulta, que ela tem o ovo, a larva e o casulo pulpal no ambiente, que essas formas imaturas que vão gerar pulga adulta e a gente quer eliminá-las para que não tenha pulga adulta no animal, né, que elas são a grande maioria da população. Então ele não está vendo o que representa aquele 5%, mas porque o 95% do ambiente está ali, numa quantidade muito maior. Né? E no caso do carrapato, ele tem que explicar também para o tutor que o carrapato está fazendo a oviposição no ambiente, está colocando milhares de ovos, no caso do Rhipicephalus sanguineus, 2.000 ovos naquele ambiente, cada fêmea daquela, que vão nascer as larvinhas, que são muito pequenas, que elas vão fazer a muda para a ninfa, depois a ninfa faz a muda para o adulto. Então isso tudo tem que esclarecer para o tutor, porque quando ele entende do ciclo, da forma, de uma linguagem acessível a ele, que o veterinário explique, ele vai ser um parceiro muito mais fiel no programa para realmente conseguir o objetivo final, que é eliminar o ectoparasita daquela residência. Porque na realidade é ele que vai fazer Exatamente. Essa manutenção, né? Então a informação precisa chegar. E continuando neste tema de alergias, do ponto de vista clínico, qual o maior desafio para que um bom controle seja proporcionado e o que a doutora recomenda para que esse desafio ele seja efetivamente superado? Eu acho que é esse ponto de que esse tutor precisa tratar para sempre, né? Não vai ter um período de prevenção. Essa prevenção ela vai ser ad eternum, porque a gente tem aí uma questão de proteção em relação ao contato contra esse ectoparasita, né? Então, essa questão, para nós, dentro da dermato, também é importante lembrar que é um fator somatório de prurido. Então, mesmo que o paciente não tenha dermatite alérgica picada de ectoparasita, vamos supor que ele tenha uma dermatite atópica, né, que a causa não é o parasita. O fato dele entrar em contato com pulga e carrapato vai ser um fator somatório de prurido e de ineficácia de medicamentos, inclusive. Então, é uma coisa que a gente precisa insistir, que é importante, e é importante também por esses outros fatores todos, né, que está sendo colocado aqui, que o dermato também tem esse papel aí na saúde única. Né? E nós temos um desafio grande, que é exatamente convencer o tutor. Isso a gente pode dizer para a medicina veterinária como um todo, não é só de cães e gatos, na área de bovinos, a gente tem o mesmo desafio, que é convencer o tutor a tratar o seu animal sem estar vendo o parasita, porque a gente tem essa cultura imposta sobre nós de tratamento curativo, né? Então a pessoa chega no consultório perguntando o que é bom para carrapato, né? Eu até brinco, bom para carrapato é um cachorro cheio de sangue, né, para ele. Mas por que ela fala o que é bom para carrapato? Porque ela está perguntando por um produto depois que ela viu o carrapato. Mas na verdade a pergunta deveria ser o que é bom para prevenir o carrapato? E ninguém realmente... Prevenção. Nós ainda não chegamos nesse nível de conscientização, que a gente tem que trabalhar no preventivo, porque é muito difícil você convencer um tutor para ele tratar o seu animal sem ele estar vendo carrapato e pulga. Mas quando a gente consegue conscientizá-lo, persuadi-lo da importância desse tratamento preventivo, então o papel do veterinário é primordial para mostrar a importância da prevenção para prevenir as dermatites, como também as doenças transmitidas e o próprio incômodo do animal e a questão das zoonoses, né, dos parasitas, dos carrapatos que podem transmitir doenças para o ser humano. Então essa persuasão é muito importante para que ele realmente seja adepto ao tratamento preventivo, que no final vai ser bom tanto para os animais quanto para o ser humano naquela casa. A gente comentou, acho que há umas 2 semanas, que às vezes esse animal vai para uma internação e o custo disso, né, chega a ser, dependendo da gravidade do caso, R$5.000, R$10.000. Então, assim, exato. Olha até na parte financeira, né, como a prevenção, ela compensa muito, né? E talvez se ele soubesse desse risco, se ele fosse informado, ele optaria por prevenir, né? O que eu acho que acontece muito no Brasil é que o veterinário tem aquela ideia, e ele passa isso para o tutor, que prevenção é vacina. Então, lógico, eu sou de um grupo de diretriz de vacinação, não sou contra, muito pelo contrário, mas aí você tem aquele cachorro que é vacinado todos os anos, com todas as vacinas que tem na face da terra, e ele chega no teu consultório com a erliquiose, com a babesiose, né?
E a culpa é nossa, quer dizer, a culpa é do médico veterinário que não conseguiu ser convincente o suficiente para explicar para esse tutor ou nem mencionou, né? Que ele tem que fazer controle de ectoparasitas a vida inteira, o ano inteiro, todos os dias da vida desse cachorro. Senão ele não morre de sinomose de parvovirose, mas ele morre por uma doença transmitida por um vetor. O tutor não tem essa ideia. Ele acha que cachorro que foi vacinado tá tudo certo, tudo resolvido, né? Então eu acho que esse é um papel fundamental do veterinário de explicar essa importância de prevenção. Prevenção não é só vacina, né? Dando sequência aqui sobre uma enfermidade extremamente relevante no Brasil, eu vou direcionar a pergunta para a professora Meire. Em relação à leishmaniose visceral canina, quais são os mitos que ainda persistem? Bom, eu vivi na área endêmica por 25 anos, né? Então, na verdade, não era endêmica no começo, mas virou. E o que a gente percebe, primeiro, de novo, né, veterinário não faz medicina preventiva. Então, inúmeras vezes você vê um animal entrando numa clínica, num hospital, enfim, em uma área endêmica, sem uma proteção, e aí quando eu falo de proteção, o consenso é que as melhores opções ainda são as coleiras, com piretroides, né? E aí você vê aquele indivíduo que entrou para uma consulta por qualquer outro motivo, sem uma proteção, e o veterinário não chama a atenção daquele indivíduo, que numa área endêmica isso é tão importante quanto as vacinas, quanto o controle de ectoparasitas. Mas uma coisa que a gente percebia muito em Araçatuba, no caso, é aquele indivíduo que acha, bom, meu cachorro vive dentro de casa, então ele não vai adquirir leishmaniose, meu cachorro vive num apartamento, no 18º andar, ele não vai adquirir a doença, e não é por aí, né? A gente sabe que hoje, você vivendo numa área endêmica, e quando eu falo em área endêmica, quando a doença começou em Araçatuba, que nós identificamos os primeiros casos, em 1998, nós tínhamos leishmaniose no nordeste do Brasil, no norte do Brasil, estava chegando, né, no centro-oeste. Hoje, a gente não consegue falar de um estado que não tenha a doença. Então, quando eu falo em prevenção de leishmaniose, nós podemos ter algumas cidades que ela não é tão importante, mas é uma doença que está presente no nosso país. E mesmo que o animal não viva na área endêmica, se ele visita a área endêmica por alguma razão, ele tem que estar protegido. E aí, às vezes, o que eles esquecem é que demora um tempo para a coleira que você colocou naquele animal começar a fazer efeito. Então, eu não posso simplesmente usar uma coleira no dia que eu vou visitar o meu parente em Araçatuba. Se esse animal tem o hábito de ir, ele tem que fazer uso contínuo. Então, eu acho que esses são alguns mitos, né, que a gente tem dificuldade no controle da doença. Agora tem uma muito boa aqui. Na opinião dos professores, prevenir o ano inteiro em um país tropical é uma opção ou efetivamente uma necessidade? E o que recomendam os guias internacionais sobre esse assunto? Bom, eu vou começar então. Pode começar. Guias internacionais. Guias internacionais não tem a menor dúvida, né? Se vocês pegarem os guias internacionais, Europa, Estados Unidos, que são lugares onde a gente tem um inverno rigoroso, eles recomendam controle o ano inteiro. Não tem porquê no Brasil, né, num país tropical, a gente imaginar que você não precisa fazer o controle o ano inteiro. Então, assim, no meu ponto de vista, e não é meu, né, mas é o que todos os guias falam, o controle, a prevenção, ela tem que ser feita todos os anos da vida daquele animal. Nasceu até morrer o ano inteiro. Não tem discussão, não tem o que comentar. Eu acho que, né, é uma coisa muito clara. Tá. Quer falar alguma coisa, Sim. Marcelo? E aí eu acho que isso tem a ver também com concordo inteiramente com a postura da professora, com a opinião da professora, que eu também sou da opinião que num país tropical como o Brasil, os animais estão potencialmente expostos aos ectoparasitas o ano inteiro, mas esse potencial a gente pode colocar praticamente expostos quando a gente volta a falar da forma de criação dos cães no nosso meio, como nós conversamos no início, em que os cães hoje eles saem de casa o tempo todo, né? Eles estão continuamente expostos a ambientes diferentes, a ambientes com alta frequência de cães,
onde eles estarão potencialmente expostos também a pulgas e carrapatos. Então, eles estão sempre sobre risco de trazer um ectoparasita desse para dentro de casa e começar uma nova infestação naquele domicílio. Então, isso já é suficiente para a gente entender que a prevenção num país tropical, onde o ciclo da pulga, do carrapato, pode ocorrer o ano inteiro, nós não temos uma, entre aspas, hibernação do ciclo, como ocorre em locais muito frios, não é o caso de um país tropical. Então, e o animal saindo de casa o tempo inteiro, ele acaba estando sempre sobre esse risco de trazer o ectoparasita para dentro e começar uma nova infestação. Eu acho que é uma necessidade também, porque os meus pacientes, ou eles têm, né, dermatite alérgica picada de ectos, ou dermatite atópica, então eu jamais quero que eles tenham pulga e carrapato. Aí eu acho que vale a pena só mencionar um detalhe aqui, que a gente tem um paradigma na veterinária principalmente, que tratamento contínuo seleciona para a resistência genética do ectoparasita ao parasiticida. Isso é verdade, é óbvio que é verdade, mas isso é quando você tem uma população estabelecida no local e ela é continuamente exposta ao parasiticida. Não é o caso quando a gente fala de prevenção. Quando a gente tem um cão numa casa ou um gato numa casa em que ele não está exposto à pulga, ele não tem uma população de pulga ali, ou um carrapato, então a gente manter esse animal tratado o tempo inteiro, nós vamos estar simplesmente impedindo dele trazer alguns poucos indivíduos para dentro daquela casa para iniciar uma população. Então eu não tenho seleção para resistência nesse caso, porque eu não estou expondo uma população, eu estou matando somente aqueles poucos indivíduos que ele pegou no passeio, e para não trazer dentro de casa. E eu não tendo uma população dentro de casa é mais um fator para eu estar retardando qualquer seleção para resistência. Eu estou matando ali o parasita bem na raiz, antes dele começar a crescer. Muito bom. Agora, dando sequência aqui, uma pergunta direcionada para a professora Meire. Sobre as doenças transmitidas por vetores no Brasil, qual que é a real situação? Quais são as mais importantes? Bom, eu acho assim, vamos considerar não só carrapatos e pulgas, né? Eu acredito que nosso maior problema hoje no Brasil é a leishmaniose visceral, sem sombra de dúvidas, até pela importância da doença como zoonose, que hoje a gente tem no Brasil todo, né? Quando começou, como eu falei agora há pouco, né? Há uns anos atrás a gente tinha essa doença no Nordeste, alguns locais do Centro-Oeste. Hoje nós temos no Brasil inteiro. Mas temos girofilariose em algumas partes do Brasil, aí, de uma forma até bastante intensa. Mas quando a gente fala, por exemplo, em doenças transmitidas por carrapatos, eu acredito que a heliquiose ainda seja mais importante, mas o veterinário ele muitas vezes esquece que tem anaplasmose, que tem rangeliose, como o professor Labruna falou agora há pouco, a gente tem febre maculosa, nós temos doenças transmitidas por pulgas que as pessoas às vezes esquecem, as rickettsiosis. Então eu tenho uma série de doenças aí extremamente importantes e o veterinário muitas vezes foca em Ehrlichia e Babesia. Ele esquece da anaplasma, esquece da rickettsia, né? Esquece de doenças que são bastante importantes. Eu não sei se tem algum comentário aí os meus colegas a fazer, mas eu acho que é essa a situação. Nos carrapatos nós temos que pensar que quanto mais prevalente o carrapato, se ele for vetor de alguma doença, mais importante vai ser a doença transmitida por ele. Então, quando a gente pensa que o Rhipcephalus sanguinus, o carrapato marrom do cão, né, popularmente chamado, que ele é bem marrom escuro, ele está presente em todas as cidades do Brasil, né, todos os centros urbanos do Brasil, você tem Rhipcephalus sanguinus, e ele é vetor principalmente de Ehrlichia canis e Babesia vogeli, antiga Babesia canis. Então, essas doenças são as mais prevalentes. E pela gravidade, a Ehrlichia canis passa a ser a mais importante. Eu diria que das doenças infecciosas, a Ehrlichia está ali entre as mais importantes, considerando doenças infecciosas no geral de cães. Por quê? Não existe uma vacina, né? O seu vetor está amplamente espalhado pelo país. O tratamento é complicado, né? O tratamento, a terapêutica com antibiótico é complicada, que é longa e precisa ter uma persistência longa ali de pelo menos quase um mês ali tratando diariamente. Se não fizer isso, não consegue eliminar o agente. E mais importante ainda, um animal tratado,
ele continua suscetível a uma reinfecção. Então ele volta para casa, o carrapato infectado está na casa, ele vai se reinfectar. Então é uma doença realmente complicada. Agora, a gente precisa só abrir um parênteses que no Rio Grande do Sul a erliquiose canina não é importante em cães, porque o vetor lá é outra espécie de ripséfalo. O ripséfalo sanguíneos é um complexo de espécies. E hoje a gente sabe que no Brasil nós temos duas espécies dentro desse complexo. O ripséfalo sanguíneo senso-estrito, que está no Rio Grande do Sul, talvez uma parte ali de Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul com certeza só tem ele, e o resto do Brasil, que seria a parte tropical, subtropical, aí nós temos o ripséfalo sanguíneo senso-lato, que é o vetor da Ehrlichia canis. Então a Ehrlichia canis ela é importante no Brasil inteiro, menos no Rio Grande do Sul. E é exatamente por isso que no Rio Grande do Sul é o estado onde nós temos a rangeliose canina como a doença transmitida por carrapato mais importante. Porque lá, como não tem erliquiose, então os casos graves de doença transmitida por carrapato lá vão ser, na sua grande maioria, rangeliose. A gente tem rangeliose no sudeste do Brasil também, mas aí acaba sendo sufocado pela casuística da erliquiose, que é muito maior, né? Agora, a gente precisa só, para fechar, para terminar, a gente precisa ter consciência da variedade de doenças que acometem os cães e gatos no Brasil, como a professora Meire já falou, que em gatos também estão sujeitos, e a gente precisa realmente usar das ferramentas diagnósticas que temos hoje, porque são transmitidas por carrapatos diferentes, né? Eu nem falei do amblioma, que transmite a fermaculose, a rangeliose. Então a gente precisa, são epidemiologias diferentes, e também a questão da zoonose, né? Se você diagnostica febre maculosa no seu cão, que pode inclusive morrer de febre maculosa também, que é pouco conhecido pelos veterinários, mas a letalidade em cães da febre maculosa é até em torno de 10 a 20%, e quando você diagnostica isso no cão, automaticamente abre um alerta que a população, os tutores a família daquele cão também está exposta a essa doença, né? Então é importante. Só complementando um pouquinho o que você está falando da erliquiose, eu acho que aqui em São Paulo a gente tem muito essa cultura do carrapato ser pouco provável, né? Principalmente na população que tem mais condição financeira. E a gente tem visto que isso tem aumentado bastante, né? A ocorrência de erliquiose. Então acho que essa é uma informação que precisa de fato chegar no tutor. Acho que isso é um ponto importante, né? Perfeito. Então, partindo para o fechamento desse segundo bloco, com uma pergunta que é bastante frequente, em relação aos produtos de ação sistêmica ou produtos de ação tópica, quais escolher e quando escolher? Acho que tem situações diferentes, né? Eu vou falar um pouquinho da dermato, que eu acho que e aí, lembrando um outro mito, né, já que você tocou no assunto dos mitos, tem muito aquela coisa do não picar, né? E acho que é importante lembrar que, assim, a pulga sempre vai picar, porque parece que às vezes a gente pensa num escudo, né, que é feito ao redor não é assim, né, que funciona. Então, para a gente, dentro da dermato, um comentário que a gente ouve muito do tutor também é que ele prefere a medicação sistêmica, para não ter contato, né, com a pele, enfim. E eu acho que aí tem um fator de adesão. Também é mais fácil. A gente pode, inclusive, fazer isso no consultório. Claro que também pode fazer top spot, qualquer outra aplicação, mas acho que é importante essa participação do veterinário ali na aplicação, na administração, que seja, né? E aí, claro que os produtos, quanto mais tempo de duração, maior adesão do tutor ao tratamento. Eu acho que uma coisa que a gente percebe, eu percebia muito na minha rotina em Araçatuba, na universidade, é que quando você usa um produto sistêmico, você escapa das pressões ambientais, né? Então aquele indivíduo aquele cachorro, aquele animal que está tomando banho, que está no sol, que está na chuva, que é o nosso caso, né? Ele já tem uma vantagem do produto sistêmico pela distribuição. A distribuição é muito mais rápida, né? E o que a gente percebe também é que ao longo do tempo, quando você usa um produto sistêmico, como você não tem essa perda, talvez tão grande, né, por pressões ambientais, você consegue manter um nível adequado em áreas, por exemplo, no interdigital, onde usando um produto que não seja sistêmico, um produto tópico, muitas vezes ao longo do tempo você já começa a ver carrapato ali, né? Você já perde isso. Então, eu acho que o que a gente tem visto, não sei, o que eu tenho acompanhado em congressos é cada vez mais a gente perceber a história de produtos que antigamente funcionavam bem e a gente já não vê esses produtos funcionando tão bem,
mas hoje a gente tem a vantagem das isoxazolinas, que são produtos sistêmicos que tanto podem ser administrados por via oral ou aplicados topicamente, mas que você tem essa vantagem da distribuição rápida e uniforme no corpo todo, você não perde ao longo do tempo, né? Então, eu acho que hoje a gente tem um produto bastante efetivo. Agora, lógico que se a gente for para leishmaniose, por exemplo, já sabemos que a melhor opção são os piretroides, mas sob a forma de coleiras. Isso aí também é uma coisa que é muito bem discutida e assim, que todos que trabalham com a doença concordam com isso, né? Que é a melhor opção. Mas aí nós estamos falando de mecanismos de ação até diferentes. Não dá para comparar um produto, né? Um produto tópico para carrapato com uma coleira preventiva para leishmaniose. Mas o fato é que para essa doença a melhor opção ainda são as coleiras com piretroides. Aí, complementando, então, assim, o desafio também que a gente vem falando aqui do tratamento preventivo é manter o animal sempre protegido, então é sempre estar de olho no período de eficácia prolongada daquele produto para que ele não fique em nenhum momento sem proteção. Então, o tutor veterinário tem que estar ciente por quanto tempo aquele produto vai ser efetivo para repetir o tratamento no intervalo apropriado, para que não tenha uma janela ali que o animal possa, de repente, se infestar e adquirir alguma doença. E com relação, abrindo parênteses também, quando você tem uma alta infestação por pulgas ou por carrapatos, numa residência, uma população estabelecida em que a situação realmente esteja crítica, aí nós estamos querendo, na verdade, começar ali para a eliminação daquele produto, aí sempre que possível também é bom associar algum tratamento ambiental, além do tratamento do animal, para poder dar aquela limpada inicial, para aí depois você passar para o tratamento em cima do animal, tanto para terminar o tratamento, para eliminar as formas parasitárias, como também o preventivo. E esse tratamento ambiental, muitas vezes é uma detetização mesmo que você faz, mas é importante frisar, que é uma informação que poucos veterinários, infelizmente, sabem, é que 80% dos ovos da pulga são colocados durante a noite e 90% dos carrapatos engurgitados se desprendem do cão durante a noite. E os ovos da pulga são colocados em cima do cão e do gato também, durante a noite. Então, sempre o foco de infestação numa residência vai ser onde esse animal passa durante a noite. Então, a detetização não é aquela detetização que detetiza a casa inteira. Não precisa gastar dinheiro com tudo isso. É exatamente você focalizar no foco da infestação na casa, que são os locais onde o animal passa durante a noite. E a partir dali, você então mantém o tratamento em cima só do animal para mantê-lo, para eliminar de vez e manter evitar do parasito voltar, né? Agora partindo para o nosso último bloco, que é de medicina veterinária preventiva. Quais são as dores do médico veterinário e algumas sugestões aqui que a gente vai conversar com vocês. Tem uma pergunta, vou iniciar esse bloco com a professora Ana Cláudia Balda. Você que está à frente de um curso de medicina veterinária no país, o que poderia ser mudado na formação dos médicos veterinários brasileiros para que eles possam prescrever mais e melhor os conceitos que envolvam a medicina preventiva? Eu acho que, Dani, assim, em relação ao ensino, a gente tem diretrizes curriculares bem recentes, que são de 2019, aí com a pandemia elas, né, sofreram um atraso aí na aplicação para 2021, então a gente tem mais integração curricular, tem algumas disciplinas na grade que eu acho que ajudam, então comunicação, gestão, porque, né, eles vão precisar repassar essas informações aí para o tutor e aprender tecnicamente como fazer isso. E eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? A empresa se aproximar do ensino, a gente ter aí a participação das empresas dentro das escolas também. Isso, os projetos de universidade, praticamente de todas as empresas estão bem implantados. E eu acho que isso ajuda muito os estudantes a conhecerem os produtos, a correlacionar, né, com os mecanismos de ação, com os princípios ativos e escolher a melhor opção para aquele indivíduo, né, dentro da clínica. Ótimo. Agora uma pergunta aqui para a nossa international, para a professora Meire, que esteve há pouco tempo tendo uma experiência fora do país. Na sua visão, o nível de prevenção que fazemos aqui no Brasil é o mesmo que eles fazem lá? Não, de forma nenhuma, né?
eu acho que uma coisa que fica muito clara e é, por exemplo, em relação aos testes de diagnóstico de algumas doenças infecciosas. Então, quando você tem... Primeiro, eles fazem uma consulta de medicina preventiva. O animal vai todo ano no hospital veterinário ou na clínica veterinária, não é para receber vacina, é para fazer uma consulta de check-up. Dentro dessa consulta de check-up anual, o veterinário, em primeiro lugar, chama a atenção, ele administra as vacinas que são necessárias, e não todas, e ele chama atenção para o controle de ectoparasitas. Mas mais importante ainda, se ele pega um teste de diagnóstico, por exemplo, um teste rápido para diagnóstico de erliquiose ou, sei lá, anaplasmose, ele testa todas as doenças infecciosas onde ele tem testes rápidos, né? Ele faz aquele teste anualmente e ele fica extremamente feliz quando tem um resultado negativo. E é muito interessante porque lá fora ele manda inclusive um relatório para esse tutor dizendo, olha, meus parabéns, você fez uma ótima... você cuidou muito bem da saúde do, sei lá, do Fred, porque durante este ano ele continua negativo para erliquiose, babesiose, enfim. Ele tem ele incentiva o tutor a manter o tratamento preventivo. E a gente no Brasil não, a gente usa teste rápido porque a gente acha que com isso a gente vai fazer um diagnóstico de doença e o veterinário fica feliz, porque ele acha que ele diagnosticou, quando na verdade não é isso, né? Às vezes o animal tem um anticorpo de uma doença que ele adquiriu, sei lá, 7, 8 meses atrás ou um ano atrás, foi tratado, continua com os anticorpos e esse teste não significa nada. Então, eles têm essa visão, né, do teste rápido para ter um resultado negativo e ficar feliz. Que bom, conseguimos controlar ou prevenir por mais um ano, né, e que a gente não faz. Fantástica essa sua experiência aí internacional e como que você contribui com os seus ensinamentos com a gente aqui. Agora para o professor Marcelo, na sua visão, existem outros desafios que o clínico enfrenta para colocar em prática a medicina veterinária preventiva? Sim, o clínico ele precisa ser, antes de tudo, conhecedor técnico dos problemas que ele enfrenta no dia a dia, né? Parece uma afirmação óbvia, mas muitas vezes o clínico deixa de lado um pouco dos conhecimentos que ele precisa saber da biologia e da epidemiologia das pulgas e dos carrapatos para poder fazer uma devida orientação e prevenção, uma devida orientação para a prevenção das infestações por carrapatos e pulgas nos cães e gatos. Então, em primeiro lugar, a base da pirâmide é o clínico estar atualizado com relação às informações técnicas de pulgas e carrapatos, e não simplesmente um vendedor de produtos para matar pulga, para matar carrapato, que infelizmente muitas vezes é essa postura do clínico. Ele vende um produto para matar um carrapato sem fazer uma única pergunta sobre a residência onde aquele cão vive, quais são as condições em que ele vive e para ter um conhecimento mínimo ali da epidemiologia da infestação local. Uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra sobre novidades no controle de carrapatos e, obviamente, novidade, as pessoas pensam, tem produtos novos para matar carrapatos aí, né? Elas querem saber isso, porque sempre foi essa postura curativa, né? De querer matar o que já está presente ali. E aí, eu fiquei pensando, o que eu vou falar de novidade? Porque não tem novidade realmente. Aí, na verdade, o que falta é a aplicação da técnica, né? Então, o que eu coloquei como um slide para novidade nessa apresentação foi uma placa de uma clínica veterinária com a placa em cima: fazemos controle de carrapatos e pulgas a domicílio. Por que isso? Porque as pulgas elas fazem um ciclo dentro da residência, né? E se você sabe que 80% dos ovos da pulga adulta são postos sobre o cão ou sobre o gato durante a noite, quando você chega numa casa, você pergunta onde aquele gato vive, onde aquele cão vive, você sabe exatamente onde está a epidemiologia ali, onde vão estar as formas do ovo, da larva, da pupa, da pulga. No caso do carrapato é a mesma coisa, eles caem majoritariamente durante a noite. Então quando você vai no domicílio, você faz uma devida orientação para poder eliminar o parasito daquela residência através de uma orientação técnica muito mais ampla, onde o produto carrapaticida ou antipulga vai ser
vai ser sua ferramenta num programa de controle. Então, cabe ao técnico, eu acho que os veterinários têm que buscar levar cada vez mais essa parte técnica para o tutor, porque isso é a base de tudo que nós estamos falando aqui hoje, que é a prevenção. Porque se você só vai ter um cliente assíduo da sua recomendação de prevenção, se ele estiver realmente consciente da dimensão do problema que o seu cão está exposto, ou o seu gato, e conhecendo o parasita, né, como uma guerra, o parasita é o inimigo. Só vence a guerra quando você estuda o seu inimigo, você conhece o seu inimigo. Se você não leva o conhecimento do seu inimigo para o tutor, ele não vai conseguir vencer essa guerra. Então precisa desse engajamento muito próximo do veterinário com o tutor, para que ele seja um cliente assíduo. E aí, no final, após a eliminação do parasita, você tem um cliente assíduo ali para manter, então, a prevenção de novas infestações por pulgas ou carrapatos naquela residência. Muito bom. Agora a gente partindo aqui para uma pergunta para a professora Ana Cláudia Balda, mas eu acredito que todos vão poder contribuir aqui nessa pergunta. Professora, por que na prática, muitas vezes, o profissional médico veterinário não prescreve a prevenção o ano inteiro? E quando prescreve, ele não consegue a adesão do tutor? Eu acho que tem muita relação com a questão da comunicação clínica, né? Eu estava falando que a gente tem insistido muito para isso ser uma disciplina e para perspassar o curso todo, porque é bem o que o professor Bruna colocou. Se ele não tiver convencido de que aquilo é importante, ou seja, se ele não entender que a doença pode matar, que o paciente pode ter uma internação que vai ter um custo muito alto, ele não vai fazer, porque é um parasita que ele não enxerga, né? Como foi colocado aqui. Então, uma coisa que não é concreta para ele precisa estar bem esclarecido. E aí eu acho que a gente tem uma questão que é a leitura do tipo de pessoa, né, que está ali na nossa frente. Então, a gente aprende muito na SEMI, a gente já ensinou muito isso, né, sobre aquelas perguntas que têm que ser feitas, mas assim, a escuta ativa é um ponto muito importante, porque na hora que a gente faz a pergunta aberta, é que aquela pessoa vai dizer para a gente como é o modo de vida, né, quem ela é, até a forma, eu acho que da gente abordar essa informação técnica, sabe? Por exemplo, a gente atende tutores que pedem paper, eles querem ler um trabalho em inglês com a última novidade sobre o assunto, né? E a gente atende pessoas que estão com pressa para ir embora, então, assim, essa caracterização do tipo de pessoa e o uso de ferramentas também, né, Dani? Eu acho que isso, a gente estava conversando sobre QR Codes com textos mais simples, mais todas detalhados. Todas as soluções tecnológicas que temos hoje em dia, exatamente, né? Os aplicativos, né, que vão lembrar a pessoa, olha, está na hora de você reaplicar o produto, readministrar, ou a vacina, ou, enfim, seja o que for, né? Mas eu acho que fazer uso dessas tecnologias também, a gente tem diversos modos aí de chegar a essa informação no tutor, e da mesma forma que a gente tem estudantes que aprendem de formas diferentes, com aquele responsável pelo cão não é diferente, né? Ele também vai ter uma forma melhor daquela informação ser digerida, ser absorvida. Claro que isso é um trabalho, quando a gente pensa no especialista, é muito mais fácil porque a gente normalmente tem uma hora de consulta, né? Mas aí eu acho que é mais importante ainda essas ferramentas tecnológicas, né? Porque talvez se você não tem esse tempo para despender ali com a pessoa, ou enfim, contar com outras alternativas aí para o fato é que a gente tem que fazer essa informação chegar no cliente, né? Utilizar, de repente, a estrutura, né, que o médico veterinário tem na clínica para investir um tempo, mesmo que seja pequeno, mas que ele possa colher frutos, né? O quanto essas ferramentas de reminder podem aumentar a frequência dos clientes dele dentro da clínica dele. E aí, com o tutor lá dentro, as oportunidades de negócio aí, de comunicação vão surgir certamente. Eu acho que uma coisa que a gente esquece também é que às vezes o indivíduo que leva o animal não é o tutor.
Também, né? É o motorista, é o filho. É mais importante a informação. E aí fica mais complicado ainda. Uma coisa que eu vi fora do Brasil, que eles fazem muitas vezes, que eu achei bem interessante, assim, acabou a consulta, então ele teve um resultado negativo, por exemplo, esse ano, para heliquiose, anaplasmose, enfim, qualquer uma dessas doenças. Ele recebe por e-mail um relatório de tudo que aconteceu na consulta, do exame físico, né, de tudo que foi bom, sempre elogiando, sempre uma coisa positiva. Nossa, que bom que mais um ano você conseguiu tal. Nós evitamos as seguintes doenças: heliquiose, babesiose, anaplasmose, etc., que estão presentes na nossa região e você conseguiu prevenir. E aí vem um texto que copia e cola explicando o que são essas doenças. Então, esse indivíduo que não levou o animal, por exemplo, ele tem essa informação no e-mail dele, ele tem como ler, ele sabe o que está acontecendo, né? E muitas vezes eu vejo pelos meus filhos, se meus filhos levarem, eles vão me matar se eles verem isso. Mas se eles levarem um cachorro num veterinário, eles não vão conseguir explicar para mim tudo que o veterinário falou. Porque você tem um interlocutor, né? Então, e isso acontece o tempo todo. Então, eu acho que essa coisa de você fornecer essa informação de alguma forma, além de lembrar no momento da reaplicação de um produto ou, enfim, da revacinação, eu acho que se você fornecer esse material, você ajuda muito o indivíduo, né? E acho que você tocou num ponto bem importante, que é a questão do reforço positivo, né? Porque, assim, a gente brinca com os alunos da semiologia. Ninguém vai no veterinário para tomar bronca, né? A gente não é juiz para ficar julgando ninguém. Então, a gente precisa ter esse tutor do nosso lado para que ele faça o que tem que ser feito, né? Acho que o positivo é bastante importante. E tem, inclusive, sistemas na clínica que já disparam esses relatórios. Então, a informação tem que chegar, né? Em relação à questão, voltado a esse ponto, né? Como conseguir a adesão, como ter o paciente mais nas mãos aí, em relação aos check-ups anuais. Eu acho que isso tem muito a ver com a mudança da mentalidade no Brasil, né? O veterinário no Brasil, eu sou veterinária e posso falar, veterinário no Brasil ele faz tratamento, ele não faz medicina preventiva, não existe, são raros os que fazem, né? A grande maioria não faz medicina preventiva. E hoje, se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar guidelines para medicina preventiva. Então não tem mais aquela história do indivíduo levar o animal todo ano na clínica porque tem que tomar vacina. Não, a consulta é consulta de medicina preventiva. Qual vacina ele vai receber esse ano? Todos os controles de ectoparasitas, né? De repente fazer uma avaliação de uma função renal a partir de uma certa idade para evitar já atender esse animal como um insuficiente renal crônico, por exemplo. E, enfim, todas essas outras coisas. Mas eu acho que a ideia, o que acontece é a gente tem que mudar a mentalidade do veterinário brasileiro, que infelizmente ainda acha que medicina preventiva é vacinação exclusivamente, e fazer ele entender a importância para ele passar isso para o tutor. Isso aí não tem discussão, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que conseguir mudar de alguma forma. Finalizando, né, as perguntas, agora não temos mais nenhuma pergunta aqui. E de tudo que a gente conversou, agora eu acho importante cada um de vocês transmitirem uma mensagem final aqui para os médicos veterinários. Vamos lá, professor? Pode ser o primeiro? Sim, então, eu acho que foi muito bom o nosso bate-papo, né? São desafios constantes do nosso dia a dia, eu tenho certeza que de todos os veterinários, nas clínicas veterinárias aí que atendem cães e gatos, né? Afinal de contas, os ectoparasitas estão e seus problemas associados estão entre, se a gente somar tudo, eles vão fazer representar a principal casuística na clínica no dia a dia, né? E em termos de doenças, pelo menos. E eu acho assim, tudo que foi, eu acho que a grande mensagem do nosso bate-papo aqui foi a prevenção, né? Sair do curativo e ir para a prevenção. E as doenças são passivas de serem prevenidas, né? Basta uma iniciativa conjunta dos tutores com os veterinários. E a informação técnica está aí para ser seguida. E eu acho que talvez falte, então, na nossa área veterinária, campanhas amplas de prevenção
se a gente fazer um paralelo com a medicina humana, né, você tem campanhas amplas aí de prevenção da hipertensão, da diabetes, de alguns tipos de câncer mais comuns, são campanhas gerais. E na veterinária nós não temos nenhum tipo de campanha desse tipo, a não ser a da raiva, né? Talvez a única campanha na veterinária de ampla difusão que nós temos é a da raiva, né? Mesmo assim, essa anda meio um pouco fora de divulgação. Mas assim, eu acho que vale a pena aí uma reflexão, né? Por que não também juntar esforços às sociedades veterinárias, associações veterinárias, os conselhos regionais veterinárias, assim como as indústrias farmacêuticas, juntar esforços aí para trabalhar nessa forma preventiva, porque isso é muito importante, que no final, né, o que a gente falou aqui, no final vai ser, não é só, vai ser, o ganho vai ser o bem-estar do animal e do ser humano, né, da família daquele animal. Não, eu acho que na verdade assim, é só salientar tudo que nós já falamos até agora. A importância do médico veterinário na saúde única, eu acho que assim, não dá para a gente pensar diferente, o veterinário tem um papel extremamente importante, é uma obrigação do médico veterinário fazer e pensar em saúde única hoje e implementar medidas preventivas, sair da consulta da vacinação para a consulta de medicina preventiva todos os anos e tentar mudar essa mentalidade. Concordo com o professor Labruna, eu acho que seria uma ótima oportunidade se os conselhos, né, as entidades de classe pudessem fazer isso. Hoje a gente vê isso partindo muito dos laboratórios, como que está acontecendo aqui hoje, né? Então eu queria agradecer mais uma vez o convite, foi uma honra estar com vocês aqui, meus queridos, né, colegas de trabalho, amigos, e eu acho que é isso, iniciativas como essa são super importantes hoje em dia para a gente levar um pouco de, fazer a pessoa pensar, né? Sair um pouco da zona de conforto. Perfeito. Sua mensagem, professora Ana Cláudia? Eu acho que essa questão da informação, né, é o ponto mais importante. O veterinário tem que se enxergar como educador também. Ele precisa ter essa constante aí disseminação das informações que são importantes. Estudar, né, de uma forma técnica como fazer isso é bastante importante. E a prevenção é a chave aí de tudo, né, de tudo que a gente conversou e o tutor entendendo a importância disso, eu tenho certeza que ele vai seguir. E agradecer também a indústria farmacêutica, e a MSD em especial, que tem tido um papel super importante na educação, né? Como eu estou muito ligada a essa área, só tenho a agradecer, o VetSmart também. E eu acho que é assim que a gente vai conseguir melhorar a medicina veterinária, né? E um prazer estar aqui do lado dos três. Deixa eu só terminar que eu esqueci de agradecer. Então eu queria agradecer. Pode agradecer. Então eu queria agradecer muito o convite, foi um prazer, foi muito legal o nosso bate-papo, né? Um prazer debater aqui com minhas colegas, muito bom e espero termos novas oportunidades para conversar mais sobre o assunto. Muito obrigado. Eu quem agradeço, em nome de todo o time da MSD Saúde Animal, agradeço todos vocês, professor Marcelo Labruna, Meire Marcondes e Ana Cláudia Balda, por toda essa entrega, por essa atualização que foi maravilhosa. A MSD ela tem como pilar muito forte a educação e esse bate-papo assim me faz terminar com uma missão cumprida de contribuição e agradeço a todos vocês aí pela participação e pela entrega nesse assunto tão importante, dessa transformação que estamos vivendo, né, no mundo e como interfere nesse assunto tão relevante para a medicina veterinária, que são as doenças transmitidas por vetores. Muito obrigada.